Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouquinho sobre os músculos da cabeça e do pescoço. São músculos muito importantes, principalmente na interpretação de algumas doenças que podem acontecer nesse grupamento muscular, certo? Então, vou tentar ser bastante breve, são muitos músculos, né? Vou tentar direcionar aqui a nossa aula para o que seria relevante do ponto de vista clínico e cirúrgico, ok? Bom, então quais são os nossos objetivos educacionais da nossa aula de hoje? Nós vamos ter que identificar os componentes musculares da cabeça e do pescoço, ou seja, a gente vai ter que conseguir identificar esses principais músculos da cabeça e do pescoço, né? A gente vai ter que compreender os movimentos e as funções realizadas por tais grupamentos musculares. Então, tecnicamente, eu possuo estruturas móveis na cabeça e do pescoço e elas são móveis em decorrência desses músculos da origem da sua inserção. Então, nós temos que compreender esses movimentos dessas estruturas. E, tecnicamente, a gente vai ter que revisitar alguns conceitos de origem e inserção dos principais músculos da cabeça e do pescoço. E, finalmente, a gente vai tentar compreender algumas doenças que podem acometer esse grupamento muscular. Ok? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre os músculos da face e do couro cabeludo. Nesse slide aqui, a gente tem uma vista frontal, uma visão frontal da face. Então, a pele e a tela subcutânea foram parcialmente dissecadas e nós temos aqui diversos músculos localizados na topografia da face. Esses músculos, a grande maioria tem uma particularidade. A gente estudou que os músculos eles se originam e se inserem em superfícies ósseas, né? Na face isso é um pouco diferente. Eles vão se originar em superfícies ósseas localizadas no viscerocrânio, na parte da frente, né, da cabeça do crânio, e vão se inserir na pele. Ou seja, vão ser músculos que são responsáveis pela expressão facial, pela mímica. Então, músculos que vão se inserir na pele e vão mexer, vão mover a pele da região da face e, consequentemente, vão ser responsáveis pela expressão facial, pela expressão da mímica, né? Então, quais são esses músculos? Observando aqui em cima, né, nós temos um músculo chamado músculo occipitofrontal. O occipitofrontal vem desde a parte lá de trás, da parte occipital, certo? E ele vai se inserir aqui na parte da pele, na parte anterior, certo? Observando aqui o seu ventre frontal. Entre o ventre frontal e o ventre occipital, a gente tem uma estrutura muito importante do ponto de vista cirúrgico da cabeça, que é a galha aponeurótica. Então, entre o ventre frontal e o ventre occipital, a gente tem uma galha, chamada galha aponeurótica. Essa galha vai ser importante durante intervenções cirúrgicas localizadas na calota craniana. A gente tem aqui, localizado dorsalmente ao nariz, um músculo também importante, chamado músculo prócero, né? E lateralmente, superiormente aqui ao globo ocular, a órbita, nós temos aqui o músculo corrugador do supercílio. Em contato com a órbita, nós temos o músculo chamado músculo orbicular do olho. O músculo orbicular do olho, ele possui uma parte orbital e uma parte palpebral. A parte palpebral em contato com as pálpebras, com a pálpebra superior e com a pálpebra inferior, e a parte orbital circundando, né, completamente as duas pálpebras, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Nós temos aqui o músculo nasal, né? Nós temos o músculo levantador do lábio superior. Temos músculos zigomáticos maior e zigomático menor. Temos o músculo risório. Eu tenho aqui o músculo orbicular da boca. Eu tenho aqui o músculo levantador do lábio superior. Eu tenho o músculo depressor ou abaixador do ângulo da boca. Eu tenho o músculo abaixador do lábio inferior. Eu tenho o músculo também mentual. Diversos músculos responsáveis aqui pela expressão facial, né?
Se vocês observarem, eu tenho também um músculo chamado músculo bucinador. Esse músculo aqui é importante do ponto de vista da dinâmica da cavidade oral. E um outro músculo aqui inferiormente, o músculo platisma. O músculo platisma, ele tem relação com a face, porém é um dos músculos superficiais, principalmente aqui na região cervical anterior. Então, diversos músculos da expressão facial, certo? Não há necessidade de você ficar decorando esses grupamentos musculares. Vamos procurar entender a função deles em conjunto, certo? Que seria a manutenção e a projeção de alguma expressão facial, da mímica, né? Então, observando aqui uma vista lateral, certo? Da face, eu vou encontrar aqui o músculo occipitofrontal, o seu ventre frontal e o seu ventre occipital, e a galha aponeurótica entre esses dois ventres, ok? Aqui eu vou encontrar o músculo orbicular do olho, a sua parte palpebral e essa sua parte orbital, músculo zigomático maior, zigomático menor, músculo risório, músculo orbicular da boca, músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, músculo depressor do ângulo da boca, músculo depressor ou abaixador do lábio inferior. E aqui eu vou encontrar o grande músculo platisma, né? O músculo também responsável pela expressão facial. O músculo platisma é um músculo bem superficial em relação ao ser humano, né? É um músculo muito desenvolvido em cavalos, é aquele músculo que no cavalo chega até no dorso. Então quem tem fazenda, quem tem cavalo aí sabe, quando a mosca posa no dorso do cavalo, o cavalo faz aquela vibração. Na verdade ele está contraindo o músculo platisma, esse músculo aqui que é bem desenvolvido, né, em cavalos. Observem que são músculos bastante superficiais que vão se inserir, né, na pele, na região da face e do pescoço principalmente. Observem também esses três músculos responsáveis, né, pela conexão do pavilhão auditivo, músculo superior aqui, né, auricular superior, músculo auricular anterior e o músculo auricular posterior. E algumas pessoas têm esses músculos bastante desenvolvidos e são responsáveis pela movimentação do pavilhão auditivo. Então, existem pessoas que conseguem mover o pavilhão auditivo em decorrência do desenvolvimento aqui dessas estruturas, conexão aqui com o pavilhão auditivo, ok? Então, observando mais uma vez, né, uma vista um pouco mais profunda, observando aqui a musculatura da mastigação, que a gente vai descrever daqui a pouco, eu tenho aqui o músculo occipitofrontal, certo? A parte anterior, ou ventre frontal, e a parte posterior, o ventre occipital. Esse músculo é importante em relação à intervenção cirúrgica na calota craniana, principalmente em relação à neurocirurgia. Vocês já devem ter ouvido falar de um termo chamado scalp, certo? O scalp, ele nada mais é do que a estratigrafia dessas camadas da cabeça até chegar na calota craniana. Então, nós vamos do S, do scalp, C, A, L e P. Então, o que seria o S? O S seria a pele, skin. O que seria o C? Connective tissue, tecido conectivo. O A do scalp seria a galha aponeurótica, justamente aqui essa parte entre o ventre frontal e o ventre occipital do músculo occipitofrontal, certo? Então, galha aponeurótica. Depois nós temos o L, que é um outro tecido conjuntivo frouxo, loose, e o P, a última camada do scalp, que seria o periósteo, camada mais externa da calota craniana. Então, é um músculo que muitas vezes ele é abordado cirurgicamente durante intervenções para acessar a cavidade craniana. Uma craniotomia, muitas vezes eu tenho que levar a mobilização desse grupamento muscular. Anteriormente, eu tenho aqui, por exemplo, o corrugador do supercílio, orbicular do olho, a sua parte orbital, a sua parte palpebral, certo? Eu tenho aqui o músculo nasal, músculo zigomático maior, zigomático menor, certo? Levantador do ângulo da boca, certo?
Tenho aqui o orbicular da boca, tem o músculo mentoniano ou mentual, certo? Depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca. Porém, chamando atenção nesse slide aqui, esse músculo aqui, que é o músculo bucinador. Esse é um músculo também importante em relação à dinâmica da cavidade oral. Esse músculo vai fazer o limite lateral da cavidade oral propriamente dita e vai ter relação lá dentro com a boca. Observe que esse músculo bucinador, ele é perfurado por um ducto chamado ducto parotídeo. O ducto parotídeo, ele vai drenar a secreção da parótida, que é uma glândula salivar localizada perifericamente aqui na região da face, e essa secreção ela vai penetrar, ela vai atravessar o ducto parotídeo e vai liberar lá dentro do interior da boca, certo? Então vai ser uma secreção importante durante a primeira fase da digestão. E essa secreção, ela caminhando pelo ducto parotídeo, né, ela vai atravessar o músculo bucinador, liberar a secreção lá no vestíbulo da cavidade oral. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem observar a parte de dentro da bochecha, certo? Vocês vão observar que na altura do segundo molar superior existe uma papila, uma abertura. Essa abertura é a abertura do ducto parotídeo, né? Então, quem tiver interesse pode fazer a inversão da mucosa, observa no espelho, na altura do segundo molar superior vai ter um buraquinho lá. Aquele buraquinho vai ser o local que vai chegar a saliva oriunda de uma das glândulas salivares, que seria a glândula parótida. Ok? Nesse slide aqui eu coloquei só para critério de ilustração as expressões faciais que são produzidas pela contração dessa musculatura facial. Então nós temos aqui a expressão da contração do músculo occipitofrontal, músculo corrugador do supercílio, músculo prócero e a parte transversa do músculo nasal. Eu tenho aqui a expressão do músculo orbicular do olho, o músculo levantador do lado superior e da asa do nariz. Eu tenho aqui o músculo bucinador e músculo orbicular da boca, sua expressão, zigomático maior, zigomático menor, músculo risório e o músculo abaixador do lábio inferior, músculo levantador do lábio superior, junto com o músculo abaixador do lábio. Eu tenho aqui os músculos dilatadores da boca, que é o músculo risório, o músculo levantador do lábio superior e o músculo abaixador do lábio inferior. Músculo orbicular da boca, abaixador do ângulo da boca, mentual e o músculo platígma. Vocês devem estar se perguntando agora, meu Deus do céu, eu tenho que decorar o nome de todos esses músculos? Não é preciso, vamos com calma. Eu tenho que saber que esses músculos existem, certo? E eu tenho que saber a função geral desses músculos. Mas por que isso é importante do ponto de vista clínico, Geraldo? Principalmente na neurologia. Na neurologia nós temos algumas condições clínicas que causam paralisia facial. Existem paralisias faciais centrais e existem paralisias faciais periféricas. Eu tenho que compreender a função desses músculos para estar realizando o diagnóstico diferencial, já que os tipos de paralisia vão levar a repercussões diferentes em relação à musculatura facial. Então, quando eu estiver estudando neurologia, neuroanatomia, a gente vai falar sobre nervo facial. O nervo facial é um nervo importantíssimo. É o 7º par craniano e é o nervo responsável pela inervação desses músculos da face, da expressão facial. Se eu tenho uma paralisia facial, consequentemente, essa paralisia nos músculos da face pode ter uma repercussão neurológica. Né? Por que isso pode acontecer? Eu posso ter uma lesão central causando um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, por exemplo, que vai levar uma paralisia na face. Vocês devem conhecer pacientes, aí até da família de vocês, que tiveram acidente vascular cerebral, derrame cerebral. O que aconteceu com a face? A face muitas vezes ficou paralisada, certo? E essa paralisia facial central, decorrente de um acidente vascular cerebral, tem uma repercussão neurológica bastante discreta, ao contrário de uma paralisia facial periférica, que a gente vai descrever em outro momento do nosso curso aí, certo? Então, não há necessidade de ficar decorando esses músculos, certo? Importante saber que esses músculos atuam na expressão facial e atuam de forma conjunta para produzir as expressões da mímica, ok? Bom, então falamos dos músculos da expressão facial. Agora a gente vai falar um pouquinho dos músculos da mastigação, ou seja, são músculos um pouco mais profundos em relação à topografia da cabeça.
nós temos dois músculos principais da mastigação. Eu tenho aqui o músculo temporal e eu tenho aqui o músculo masseter, ok? Então, o músculo temporal é o músculo que vai passar profundamente ao arco zigomático. Então, o músculo que se origina aqui nas linhas temporais, localizadas no osso parietal principalmente, ele vai passar aqui, ele vai atravessar aqui a fossa temporal, profundamente ao arco zigomático e vai se inserir aqui na mandíbula, na sua parte inferior, ok? E eu tenho aqui também o músculo masseter. O músculo masseter se origina aqui no arco zigomático, principalmente no osso zigomático e no osso temporal, formando aqui o arco zigomático, né? E o músculo masseter vai se inserir aqui na parte inferior da mandíbula, aqui no ângulo da mandíbula, numa região que nós chamamos de tuberosidade massetérica. Ou seja, esses dois músculos da mastigação são importantíssimos, porque eles são responsáveis pelo fechamento da cavidade oral. Então, quando eu realizo o movimento da mastigação, eu faço o fechamento da cavidade oral, ou seja, eu levanto a minha mandíbula por função do músculo masseter e também do músculo temporal. Ok? São músculos importantíssimos da cabeça, são os músculos chamados músculos da mastigação. E algumas literaturas descrevem que o músculo masseter é o músculo mais potente do corpo humano, certo? Poxa, Geraldo, mas é um músculo muito pequeno. Como é que ele é potente assim? Músculo muito importante. Dada a intensa ação que ele faz em relação ao músculo masseter. Então, no ato de falar, quando eu mobilizo a minha mandíbula e no ato de mastigar, eu estou utilizando sempre o músculo masseter. É um músculo tão potente que alguns trapezistas, né, conseguem fazer as suas piruetas segurando o trapézio puramente com a boca. Então, é um músculo bastante potente, né? No ser humano, nem tanto potente, mas nem tanto. Alguns outros animais, animais selvagens, é um músculo muito potente, já que ele utiliza ali a cavidade oral para realizar a sua apreensão da presa, né? E falei dos dois músculos importantes da mastigação, eu tenho mais dois músculos também muito importantes da mastigação. Esses músculos são chamados músculos pterigóides. Eu tenho o músculo pterigóide lateral e o músculo pterigóide medial. O músculo pterigóide medial, ele vai realizar a mesma função do que o músculo masseter, porém ele vai levantar a mandíbula, se inserindo na mandíbula na sua parte de dentro, na sua parte interna da mandíbula, certo? Enquanto que o músculo pterigóide lateral, esse músculo da mastigação, é o músculo responsável pela abertura da cavidade oral, certo? Ele tem duas cabeças, uma cabeça superior e uma cabeça inferior. Uma das suas cabeças vai ser responsável principalmente pela abertura da cavidade oral. Ou seja, esse músculo ele vai ter relação aqui com a articulação temporomandibular, articulação entre o côndilo da mandíbula e a fossa condilar do osso temporal. Então ele vai puxar o côndilo da mandíbula anteriormente e permitir que essa boca ela seja aberta, certo? Então, músculos da mastigação, nós temos 4 músculos principais. Eu tenho o músculo temporal, eu tenho o músculo masseter, eu tenho o músculo pterigóide medial e eu tenho aqui o músculo pterigóide lateral, certo? Músculos pterigóides, isso é uma dúvida muito comum em relação à anatomia. Tem mais relevância em relação à odontologia, mas o médico generalista tem que saber em relação a essa musculatura também, né? Então, por que tem esse nome músculos pterigóides? Se vocês forem relembrar em relação aos ossos do crânio, nós temos um osso chamado osso esfenoide. É um osso chave aqui na base do crânio. É um osso que tem a forma de morcego. Então ele fica conectado aqui anteriormente com diversos ossos da face e posteriormente também faz conexão aqui com o osso occipital, certo? Então esta aqui é uma vista inferior da base do crânio. Eu estou vendo aqui o arco zigomático dos dois lados, certo? Anteriormente eu estou vendo aqui o pálato com alguns elementos dentários, né? Eu estou vendo aqui as duas coanas, ou seja, a abertura das duas cavidades nasais em direção à nasofaringe. Aqui atrás eu estou vendo a porção basilar do osso occipital,
aqui dos dois lados, os dois côndilos occipitais e o forame magno, o forame mais importante do corpo, certo? Eu tenho aqui o osso esfenoide, localizado aqui nesta topografia, certo? E eu vou lembrar que o osso esfenoide, ele possui dois processos pterigóides de cada lado. Então, eu tenho o processo pterigóide lateral e o processo pterigóide medial, certo? Se eu observar o processo pterigóide, esse processo pterigóide vai ter duas faces de cada lado, né? Em cada processo. Então, eu tenho a face medial da lâmina lateral e a face lateral da lâmina lateral. Tem a face lateral da lâmina medial e tenho a face medial da lâmina medial, certo? Então, processo pterigóide do osso esfenoide. Cada processo pterigóide do osso esfenoide, certo? Se divide em um processo lateral e um processo medial. Cada processo desse, a sua parte medial e a sua parte lateral, se subdivide também em uma face lateral e uma face medial. Os músculos da mastigação, eles se originam onde? Eles se originam no processo pterigóide, na sua parte lateral ou sua lâmina lateral, na face lateral e na sua face medial. Uma brincadeira aí, um trava-língua para a gente tentar treinar a anatomia. Então vamos tentar treinar assim. Processo pterigóide do osso esfenoide. Vamos tentar falar. Processo pterigóide do osso esfenoide. Lâmina lateral e lâmina medial. Processo pterigóide do osso esfenoide, face lateral da lâmina lateral e a face medial da lâmina lateral. Essas duas faces, certo? Da lâmina lateral são os locais de origem dos músculos pterigóides, ou seja, os dois músculos têm origem aqui nesta topografia, ok? E vão para onde? Vão para a mandíbula, vão ser responsáveis pela movimentação da mandíbula. O músculo pterigóide medial vai em direção inferior e o músculo pterigóide lateral vai em direção anteroposterior. São os dois músculos mais profundos da mastigação. Observem esse slide aqui. Eu tenho aqui o músculo masseter seccionado, eu seccionei parte da mandíbula no seu ramo e estou vendo aqui a parte mais profunda, ou seja, eu estou vendo aqui o músculo pterigóide medial e ele vai levantar a mandíbula igual uma tenda, certo? Juntamente com o músculo masseter. Só que o músculo masseter está localizado na parte mais lateral e o músculo pterigóide medial está localizado na parte mais medial. Então, onde é que vem o músculo pterigóide medial? Ele vem da onde? Da lâmina lateral da sua face medial, do processo pterigóide do osso esfenoide. E vai se inserir aqui na parte profunda, na parte interna do ângulo da mandíbula. O masseter vem da onde? Ele vem aqui do arco zigomático e vai se inserir aqui na tuberosidade massetérica. Vai fazer a mesma coisa que o pterigóide medial, só que ele vai fazer na sua parte de fora, certo? Então, ele vai levantar a mandíbula atuando em conjunto com o músculo pterigóide medial. Aqui, olha só, eu estou vendo o músculo pterigóide medial, a sua inserção aqui na tuberosidade pterigoideia, aqui na mandíbula, certo? Nessa outra imagem, eu estou vendo aqui o músculo pterigóide lateral, certo? Que vem da face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide e vai se inserir aqui, vai circundar aqui a articulação temporomandibular. Então, quando o músculo pterigóide lateral se contrair, ele vai puxar a mandíbula para frente, certo? E vai permitir a abertura da boca. Então, 4 músculos importantes da mastigação. Nesse outro slide, eu estou vendo aqui uma vista inferior, né, profunda. Eu estou vendo aqui um masseter e por dentro eu consigo identificar o músculo pterigóide medial, certo? Então, o músculo pterigóide medial vindo aqui da parte do processo pterigóide do osso esfenoide. E eu tenho aqui uma vista do músculo pterigóide lateral, né? Uma das suas funções. Tem a parte inferior e a parte superior. Ok? Observem aqui a relação do músculo pterigóide lateral com a cavidade articular aqui, com a região da articulação temporomandibular. Então, esse músculo vai ser responsável principalmente por mexer aqui na articulação temporomandibular, permitindo aqui a abertura da boca. Ok? Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui o músculo temporal, o músculo importante da mastigação, certo? Vai atravessar aqui profundamente o arco zigomático. Eu tenho aqui o músculo masseter.
O músculo masseter é um músculo muito importante e algumas literaturas trazem que esse músculo é dividido também em duas porções, uma parte superficial e uma parte profunda, né? Observem que a direção das fibras do músculo masseter é diferente em relação às suas duas porções. Na parte superficial vem de superior para inferior, porém da parte anterior para posterior, enquanto que a parte profunda, geralmente essas fibras são longitudinais, certo? Observem aqui a inserção do músculo temporal. A inserção do músculo temporal localizada aqui no processo coronoide da mandíbula, né? Então, relembrando, a mandíbula ela possui um ramo e esse ramo ele possui dois processos, um processo condilar posterior e um processo coronoide anterior. A inserção do músculo temporal vai ser no processo coronoide, ou seja, também vai levantar, vai elevar a mandíbula durante o ato da mastigação. Nesse outro slide aqui eu estou vendo o músculo pterigóide medial, certo? A sua fixação na face medial da mandíbula. E aqui também eu consigo ver o músculo pterigóide lateral, já que nessa imagem aqui, uma imagem bastante profunda, nós fizemos aqui uma secção desse arco chamado arco zigomático, né? Aqui uma visão inferior dessa musculatura. Eu vejo aqui que o músculo pterigóide medial vai realizar a mesma ação do músculo pterigóide do músculo masseter, só que na sua parte de dentro, enquanto que o músculo pterigóide lateral, a direção das fibras são antero-posteriores. Ok? Nessa outra imagem aqui, eu tenho alguns outros músculos, né, que também vão ter relação com a mandíbula, porém não vão ser músculos tão importantes em relação ao ato da mastigação. Vai ter uma certa inserção na mandíbula, porém não tem tanta relação com a função da mastigação. São músculos acessórios aí da mastigação. São músculos que são chamados músculos supra-ióides, né? Ou seja, são músculos localizados na região cervical, superiormente, né, ao osso ióide, que é o osso do pescoço. É o osso-chave aqui no pescoço. A gente já deve ter ouvido falar sobre esse osso aí, certo? Bom, então falamos já de músculos da face, ou seja, músculos da expressão facial, e falamos também de músculos da mastigação, músculos importantes, principalmente no ato de realizar a nossa mastigação. E agora a gente vai falar dos músculos um pouco mais complexos, um pouco mais discretos, são os músculos do globo ocular, músculos extrínsecos do globo ocular, certo? Então, todo mundo sabe que o globo ocular ele se move, e o globo ocular ele não se move por mágica, certo? Ele se move pelo fato de ele ter alguns músculos que se inserem na sua face lateral, na sua face superior, na sua face inferior, na sua face medial. Então, existem diversos músculos estriados esqueléticos que se inserem no globo ocular. E eu tenho que ter uma noção geral desses músculos aí. Então, quais são esses músculos? Eu tenho o músculo reto superior, então, que isso é uma imagem de globo ocular. Então, eu dissequei parcialmente, né, essa órbita, que é a região onde fica o globo ocular. Retirei aqui algumas estruturas ósseas que vão formar aqui, principalmente o teto, certo? Dessa órbita. E estou vendo aqui o globo ocular, o olho no seu interior, ok? E eu estou vendo aqui alguns músculos, né? Músculos estriados esqueléticos se inserindo aqui, né, no globo ocular. Então, são músculos também que não têm uma inserção em nenhuma substância óssea. Eles vão se inserir justamente no globo ocular. O globo ocular, eu não tenho osso no globo ocular, obviamente. Eu tenho osso na órbita que vai revestir o globo ocular, certo? Mas eu não tenho estrutura óssea localizada no olho, ok? E esses músculos estriados esqueléticos vão se inserir justamente no globo ocular, permitindo a rotação em diversas posições. Então, quando eu olho para um lado, certo, eu tenho que contrair alguns músculos extrínsecos do globo ocular do mesmo lado que eu estou olhando e músculos extrínsecos do globo ocular do outro lado, do outro olho, porque eu realizo um olhar em parelha, certo? Então, quando eu contraio alguns músculos de um lado, eu tenho que relaxar alguns músculos do outro lado e contrair outros músculos, né? Quais são esses músculos? São os músculos extrínsecos do globo ocular. Isso é feito rapidamente por uma sincronia em relação ao meu sistema nervoso. Então, meu sistema nervoso,
ele possui diversos nervos cranianos. E esses nervos cranianos, eles vão chegar a essas estruturas e alguns deles vão inervar a musculatura extrínseca do globo ocular. Então, eu tenho que ter uma sincronia imediata para realizar o olhar, né? O desvio do olhar baseado em contrações de alguns músculos do mesmo lado, relaxamento de alguns músculos do lado oposto e contração de outros músculos do lado oposto. Quais são esses músculos? Eu tenho aqui o músculo reto superior. Eu tenho o músculo reto lateral. Eu tenho o músculo reto medial e tenho o músculo reto inferior. Então, globo ocular, eu tenho 4 músculos retos. Músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo reto lateral e músculo reto medial. E além disso, eu tenho 2 músculos oblíquos. Eu tenho o músculo oblíquo superior e lá embaixo eu vou encontrar um outro músculo chamado músculo oblíquo inferior, certo? Então, existem músculos que vão ser responsáveis pela movimentação, certo, do globo ocular. Eu tenho um outro músculo nessa topografia, que é o músculo levantador da pálpebra superior, certo? Não vai ter relação com o globo ocular, porém vai ser um músculo estriado esquelético responsável pela elevação da pálpebra superior. Vai ser um músculo também que vai abrir o olho, certo? Mas não vai mexer o globo ocular. Então, nesta outra imagem, eu tenho agora a órbita, uma vista anterior, e eu tenho aqui a observação do músculo reto superior. Observem que ele vai se inserir aqui na parte superior do globo ocular. O músculo reto lateral vai ser um músculo que vai se inserir aqui na parte lateral do globo ocular. O músculo reto medial vai se inserir aqui na parte medial do globo ocular. E o músculo reto inferior. Ok? Então, vamos supor, se o músculo reto lateral se contrair, qual o movimento do globo ocular que vai ser esperado? Eu vou desviar o meu globo ocular lateralmente, certo? Ou seja, eu vou fazer a abdução do globo ocular. Para esse músculo aqui se contrair, eu tenho que relaxar também o músculo reto medial, do mesmo lado, concorda? Porém, para eu olhar com meus 2 olhos para o mesmo tema, eu tenho que contrair o músculo reto lateral de um lado e contrair o músculo reto medial do lado oposto, certo? Então, eu tenho que ter uma sincronia em relação a essa contração dos músculos do globo ocular para desviar o meu olhar em relação a algum tema. Isso aí é feito de forma rápida pelo meu sistema nervoso. Ok? Então, para eu desviar o meu olhar para cima, né, eu tenho que contrair o músculo reto superior. E para eu olhar para baixo, eu tenho que contrair o músculo reto inferior. Então, alguns pacientes que têm essa contração prejudicada não conseguem fazer a movimentação, certo, do globo ocular. Eles têm que movimentar a cabeça, certo, para direcionar a sua visão para aquele tema em questão. Ok? Aqui uma vista lateral desses músculos do globo ocular, os músculos extrínsecos, né? Observando aqui o reto medial, o reto lateral, o reto inferior, certo? Eu tenho aqui o oblíquo inferior, ok? Reto inferior também eu consigo identificar aqui. E esses músculos, eles vêm aqui da parte posterior do globo ocular, né? Vem aqui da parte posterior da órbita, né? E vão se inserir aqui lateralmente nessa grande esfera que seria o globo ocular, né? E a gente vê aqui alguns nervos que vão ser responsáveis, né, pela inervação dessa musculatura estriada esquelética. Esses nervos, eles saem de uma região importantíssima do encéfalo que eu chamo de tronco encefálico. Nessa região que eu tenho a saída desses nervos. Então, eu tenho 3 nervos importantes que saem dessa região. Eu tenho o nervo oculomotor, o terceiro par craniano. Eu tenho o nervo troclear, que seria o 4º par craniano. E o nervo abducente, que seria o 6º par craniano. Então, esses 3 nervos vão ser responsáveis pela inervação desses músculos do globo ocular. A gente vai escrever isso aí mais particularmente no nosso curso de neuroanatomia. Então, no nosso curso de neuroanatomia, a gente vai ter que secar e vai ter que se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porém, aqui está descrito já, tem um slide aqui sintetizando isso. Então, tem os músculos, né? Músculo reto lateral, reto medial, reto superior, reto inferior, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Eu tenho a principal função, né?
abdução, adução, elevação, depressão, certo? Rotação interna, rotação externa, certo? A função secundária, certo? Desses músculos e a inervação. Então eu vejo, por exemplo, que o músculo reto lateral ele é inervado pelo nervo abducente, ou seja, é um músculo que vai fazer a abdução do globo ocular, é inervado pelo nervo abducente sexto par craniano. Os outros, né, músculos são inervados pelo nervo oculomotor, com exceção do oblíquo superior, que é inervado pelo troclear. Então, eu tenho diversos nervos cranianos, tenho 12 nervos cranianos. Desses 12 nervos cranianos, 3 nervos têm relação, certo? Voltada para inervação dos músculos extrínsecos do globo ocular. E aqui a gente está representando qual tipo de movimento, certo? Desses músculos extrínsecos do globo ocular. Então, a função e a inervação desses músculos, ok? Poxa, Geraldo, agora você complicou, está complicando muito a aula. Você falou de diversos músculos que vão mexer o globo ocular. Nesse momento, não é necessário decorar isso. É importante saber que isso existe, né? No nosso curso de neuroanatomia, a gente vai se aprofundar um pouco nessas estruturas, nessas funções, principalmente do ponto de vista para realizar o exame neurológico. Então, quando eu realizo o exame neurológico, eu tenho que compreender essas funções neurológicas e musculares da cabeça e do pescoço para dar um diagnóstico da topografia da lesão, certo? Nesse momento, saber que existem músculos que vão mexer no globo ocular, ou seja, o globo ocular ele não mexe por mágica. Então, ele tem que ter músculos inseridos nessa região para realizar a movimentação, certo? Bom, então já falamos de músculos da expressão facial, músculos da mastigação e músculos extrínsecos do globo ocular. E agora a gente vai falar sobre os músculos da faringe, né? Músculos da faringe, qual que é a importância que isso tem? Músculos da faringe, importante durante a deglutição. A primeira fase da deglutição é uma fase voluntária, certo? Até o bolo alimentar chegar na parte inferior da faringe e o tubo digestório assumir a função involuntária da propagação, da peristalse do bolo alimentar. Então, para eu deglutir, eu tenho que estar, primeiro, eu tenho que estar lúcido, eu tenho que estar ciente daquela estrutura que eu vou deglutir. Geralmente, recém-nascido já tem essa coordenação. E eu falo para vocês, isso não é fácil de se desenvolver. Quando eu tenho prematuro, certo, que não consegue fazer deglutição, eu não consigo botar esse prematuro para mamar no peito, por exemplo. Eu não consigo colocar ele no seio materno. Ele vai engasgar, ele não vai ter coordenação entre a sucção e a deglutição. Ele vai broncoaspirar, certo? Então, durante a fase da embriologia, certo, vai ter uma certa maturação nessa musculatura da região da faringe, permitindo uma sucção, certo? A puxada da substância, no caso o leite materno, e também a sincronia com a deglutição. Isso geralmente é desenvolvido de forma espetacular no terceiro trimestre da gestação. Então, vocês vão ver, por exemplo, prematuros extremos, que vão ficar onde? Vão ficar numa incubadora, na UTI neonatal. E como é que a gente faz para alimentar esse prematuro, por exemplo? Alguém tem alguma dica? A gente vai passar o quê? Uma sonda nasogástrica. E a gente vai alimentar, certo? Esse recém-nascido prematuro, ou que tem alguma disfunção neurológica, por uma sonda nasogástrica, certo? Até ele adquirir a capacidade, certo? De obter esse reflexo da deglutição e conseguir também realizar a sua função de forma autônoma, de forma sozinho, né? Então, quais são os músculos da faringe responsáveis pela deglutição, principalmente? Nós temos 3 músculos da faringe. A gente vai descrever isso em outras aulas em relação ao tubo digestório, mas são 3 músculos mais importantes. Eu tenho o constrictor superior, o constrictor médio e o constrictor inferior da faringe, certo? São músculos estriados esqueléticos que vão se inserir, nessa região posterior da faringe, que eu chamo de rafifaríngea ou rafifaringiana, Aqui embaixo eu já começo a ver o esôfago, ou seja, é uma vista posterior, eu estou vendo aqui posteriormente, a estrutura da faringe, e observo aqui que na
parte posterior da faringe, eu tenho uma ráfia faringiana, certo? Onde eu vou servir de inserção, né, desses grupamentos musculares posteriores. Ou seja, músculo constrictor superior, constrictor médio e constrictor inferior da faringe, né? Depois que o bolo alimentar atravessar essa região, eu começo a ter aqui embaixo o esôfago, certo? E o esôfago, o início dele aqui é a musculatura estriado-esquelética, depois ele vai perder essa musculatura estriado-esquelética e eu vou começando a ter a musculatura lisa. Isso vai se prosseguir em relação a todo o tubo digestório até chegar na parte mais externa, na parte da ampola retal, onde eu já tenho também a musculatura estriado-esquelética novamente em relação ao controle esfincteriano. Então, nesta região aqui, eu tenho também um esfíncter chamado esfíncter esofagiano superior. Esta região aqui importantíssima. E no caso dos idosos, eu posso ter uma fragilidade dessa musculatura aqui, certo? A musculatura adjacente ao esfíncter esofagiano superior. E eu posso ter a formação aqui de um divertículo, chamado de divertículo de Zenker. Então, uma das tarefas de vocês é dar uma estudada boa em relação a divertículo de Zenker. Localizar aonde é que ele está localizado, certo? Estratigrafia desse divertículo, onde é que está localizado. Observar a sintomatologia, o que pode acontecer com um paciente que tenha divertículo de Zenker, como é que eu dou esse diagnóstico, né? Muitas vezes eu faço um exame de imagem, porém eu posso fazer um exame onde eu peço o paciente para deglutir um contraste e vou ver que o contraste ele ficou aqui represado também nessa lesão diverticular. Então, dever de casa, dá uma olhada o que significa um divertículo, né? E na faringe, o que seria o divertículo de Zenker, certo? Dá uma olhada nisso aí, que isso é importante do ponto de vista clínico, principalmente no exame físico da cabeça do pescoço. Bom, então já falamos de músculos da expressão facial, falamos sobre músculos da mastigação, músculos da movimentação do globo ocular, músculos da faringe, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho dos músculos da laringe. Da mesma forma que eu tenho o movimento das cordas vocais, não é? Assim como eu tenho o movimento dos olhos, essas duas cordas vocais que eu possuo aqui na minha laringe, elas não se movem por mágica. Então eu tenho que ter diversos músculos responsáveis pela movimentação das cordas vocais. Ou seja, eu tenho os músculos intrínsecos da laringe, certo? São músculos importantes. Eu tenho que saber, no momento que esses músculos existem, porém, a gente vai dar uma ênfase maior em relação ao estudo da otorrinolaringologia. Então, quando vocês estiverem lá no 4º ano, certo? Na disciplina de otorrinolaringologia, vocês vão lembrar que existem músculos localizados na parte profunda, na parte interna da laringe, que são responsáveis pela movimentação, certo? E pela mobilidade das cordas vocais, ok? Então, são músculos que vão possibilitar a abertura e o fechamento das cordas vocais. Essas cordas vocais se localizam na laringe e, consequentemente, vão ser músculos importantes durante o mecanismo de fonação, certo? Esses músculos, eles são inervados pelo nervo chamado nervo laringeu recorrente. É um nervo importantíssimo, é um ramo do nervo vago, que é o 10º par craniano. Então, se eu tiver uma lesão do nervo laringeu recorrente, consequentemente, eu vou ter, se for de um lado só, eu vou ter uma rouquidão, e se for dos dois lados, eu não vou mexer as cordas vocais, eu vou ter uma afonia, certo? Não por lesão central, mas por uma lesão periférica, ok? Então, é importante a gente saber que existem os músculos da laringe. Eu tenho músculo cricotireoide, a parte reta, a parte oblíqua. Eu tenho outros músculos vocais, certo? Músculo cricoaretenoide posterior, certo? Eu tenho aqui, observando posteriormente a laringe, que eu vou encontrar aqui a cartilagem tireoide, aqui a epiglote, certo? Uma outra cartilagem, aqui o ácido da laringe, e essas duas cartilagens aqui, cartilagens aritenoide, que vão se mexer acima da cartilagem cricoide, né? Por intermédio dos músculos cricoaritenoides, transverso e oblíquo, certo? Então são os músculos que vão mexer as duas cordas vocais.
pelo amor de Deus, Geraldo, isso é difícil demais, eu tenho que decorar todos esses músculos. Lógico que não. Eu tenho que saber que esses músculos da laringe existem, certo? E eu tenho músculos que vão movimentar as duas cordas vocais. Como é que eu produzo o som? O ar vai atravessar aqui a laringe e ele vai atravessar esse espaço aqui que eu chamo de rima da glote, né? Ou seja, a rima da glote ela é formada pelos dois ligamentos vocais, onde eu tenho no seu interior as duas pregas vocais, certo? Essas duas pregas vocais, elas podem estar afastadas ou podem estar aproximadas, certo? E, consequentemente, esse movimento vai permitir a minha fala, né? Então, consequentemente, se eu tenho alteração em uma corda vocal, em uma prega vocal, essa prega vai ficar paralisada enquanto que a outra vai mexer. Consequentemente, eu vou ter uma rouquidão. Se eu tenho alteração nas duas pregas, né? Essas pregas não vão conseguir se mexer mais. Repercussão clínica disso, né? Quando que eu posso ter um traumatismo nesta região? Poxa, isso é muito difícil, né? O traumatismo na região fica localizado na parte profunda, na parte mais interna da laringe, quando eu passo um tubo orotraqueal. Então, para eu fazer uma intubação, certo? Eu tenho que, primeiro, fazer a visualização dessa rima da glote, observar que o tubo ele tem que ser passado, né? Eu tenho que progredir esse tubo quando eu tenho o afastamento dessas duas pregas. Quando o paciente faz um movimento respiratório, eu introduzo isso aí, certo? Esse tubo vai ficar localizado aqui na região da laringe, vai atravessar a laringe e vai chegar lá na traqueia, certo? Então vai ficar lá um bom tempo. Às vezes vão ficar dias esse tubo lá. Se eu tenho um tubo que fica muito tempo na região, esse tubo ele pode aderir às pregas vocais. Então eu posso ter uma condição onde eu colo, né, as pregas vocais, dependendo da condição clínica do paciente, e essas pregas vocais podem ficar aderidas ao tubo. Então, quando eu faço a extubação, quando eu retiro o tubo, eu tenho que tomar cuidado para ele não puxar uma corda vocal. Então, pacientes intubados durante muito tempo, certo? 3 semanas, é complicado eu fazer uma extubação. Poxa, Geraldo, mas se o paciente está muito grave, ele vai ficar intubado muito tempo, como é que eu vou fazer então? Vamos pensar, gente. Eu vou fazer uma traqueostomia, certo? Então, eu vou preservar aqui a laringe do paciente. Esse tubo vai entrar diretamente na traqueia. Então, paciente que tem que ficar entubado durante muito tempo, meses, até anos, né? Ficar aí em leito de terapia intensiva. Eu não vou passar um tubo orotraqueal, deixar meses lá. Eu vou passar uma traqueostomia, certo? Vou realizar uma traqueostomia e esse tubo pode ficar aí, certo? Direto na região da traqueia do paciente. Inclusive, ele pode ir até para casa com o tubo, certo? Não tem problema. Tem pacientes domiciliares, eu mesmo tenho diversos pacientes domiciliares que têm traqueostomia em casa, certo? E aprendem a conviver com aquilo, certo? Por que muitas vezes o paciente vai com traqueostomia para casa e a gente não faz uma correção disso? Porque esse paciente, muitas vezes, ele tem o quê? Transtornos de deglutição. Então, aquela musculatura, né, da deglutição não está mais funcionando por diversas funções. Uma delas é lesões neurológicas, né? Então, esse paciente não consegue mais deglutir sem broncoaspirar. Então, para ele não broncoaspirar, eu coloco um tubo traqueal e essa pessoa tem duas vias agora, certo? Tem uma via alimentar e uma via respiratória. Poxa, mas se ele não consegue deglutir, como é que ele vai fazer? Eu faço uma gastrostomia, eu faço uma cirurgia abdominal e esse paciente vai se alimentar, certo? Pelo abdômen, né? Vai se alimentar diretamente pelo estômago. Porém, ele vai ter um tubo também traqueal. Esse tubo traqueal vai evitar que ele degluta também a saliva, prevenindo pneumonias de repetição aí, ok? Então, essa história toda é para lembrar que existem cartilagens localizadas na laringe, principalmente cartilagens aritenoides, que estão superiores à cartilagem cricoide, e essas cartilagens vão rodar, né? E vão possibilitar uma abdução e uma adução das cordas vocais. Porém, elas não rodam por mágica. Eu tenho que ter músculos localizados na região que vão ser responsáveis pela inervação dessa musculatura estriada esquelética. Ok? Laringoscopia. Eu posso utilizar um espelho chamado espelho de Garcia,
certo? Muito comum na odontologia. É um espelho que permite a visualização, não é, indireta das cordas vocais. Então, eu consigo identificar essas cordas vocais aqui na parte mais inferior e observo se essas cordas vocais têm os movimentos preservados, né? Eu posso ter também as cordas vocais inflamadas, edemaciadas, dependendo de qual atividade que o paciente faça, certo? Mas eu observo se está funcionando. Então, eu posso fazer uma visão direta, certo? Por intermédio de uma laringoscopia, um tubo que eu insiro, ou uma visão indireta por intermédio de um espelho chamado espelho de Garcia. Então, isso é importante também do ponto de vista da avaliação semiotécnica na otorrinolaringologia. Ok? Músculos da língua. Da mesma forma, gente, a língua não se move por mágica, certo? Ela se move por intermédio de alguns músculos localizados nesta topografia. Eu tenho diversos músculos, eu tenho músculos extrínsecos e músculos intrínsecos da língua, certo? Então, músculos da língua, eu tenho 4 músculos intrínsecos e 4 músculos extrínsecos da língua, certo? Músculos intrínsecos, músculos longitudinal superior, está aqui, músculo longitudinal inferior, músculo transverso da língua, certo? E músculo vertical da língua, certo? Músculo transverso, direção transversal, músculo vertical, direção vertical, o longitudinal superior, uma direção anteroposterior e longitudinal inferior, direção anteroposterior. Então, esses músculos estão localizados aqui na parte de dentro da língua. E os músculos extrínsecos da língua, né? Músculo genioglosso, ioglosso, palatoglosso e estiloglosso. Ou seja, eu tenho um músculo que vem do processo geniano da mandíbula até a língua, eu tenho um músculo que vem do osso hioide até a língua, eu tenho um músculo que vem do processo palatino, certo? Até a língua, e um músculo que vem do processo estiloide até a língua. São os 4 músculos extrínsecos da língua. E 4 músculos no seu interior, ou seja, músculos intrínsecos da língua. São músculos que normalmente são inervados pelo 12º par, chamado nervo hipoglosso, certo? Então, se eu tenho uma lesão neurológica, onde eu tenho um comprometimento do nervo hipoglosso, consequentemente, eu vou pedir para o paciente mexer a língua e eu vou ter alteração nessa mobilidade, certo? De um lado, do lado da lesão, ou dos dois lados, se for uma lesão bilateral, certo? Ok? Então, lembrar de forma geral que eu também tenho um músculo da língua. Primeira parte já foi. Agora a gente vai falar sobre músculos do pescoço. Músculo do pescoço bastante mais tranquilo, certo? São músculos mais fáceis. Eu já falei desse músculo aqui. Músculo platisma, músculo bem desenvolvido, localizado aqui na região anterior, eu consigo identificar em relação à expressão facial o platismo. Músculo importante, né? Músculo de expressão facial, né? Porém, profundamente ao platismo, eu tenho um outro músculo aqui, que eu chamo de músculo esternocleidomastoide. Gente, esse músculo é preciso memorizar. Músculo esternocleidomastoide. Em algumas literaturas, trazem outro nome, chamado músculo esternocleido-occipitomastoide, certo? Porque tem relação também com o osso occipital aqui em cima. Então, nessa imagem aqui, uma imagem superficial, eu retirei aqui a pele e o tecido subcutâneo, estou identificando aqui o músculo platisma e estou observando aqui o músculo esternocleidomastoide. Esse músculo esternocleidomastoide é um músculo chave da região cervical. Eu consigo separar a região cervical em diversos trígonos musculares, e os trígonos têm relação com o músculo esternocleidomastoide. Então, esse músculo é importante saber, ok? Retirando o músculo esternocleidomastoide, eu vou encontrar aqui na região mais profunda alguns músculos chamados músculos escalenos. Eu tenho o músculo escaleno anterior, o músculo escaleno médio, e aqui atrás eu tenho o músculo escaleno posterior, certo? Atrás do músculo escaleno posterior eu vou ter outro músculo aqui, que eu chamo de músculo levantador da escápula, que seria um músculo da cintura escapular. E atrás dele eu vou ter o músculo esplênio da cabeça, que não tem tanta utilidade aí para o médico generalista, certo? Então, importante saber do músculo esternocleidomastoide, músculo importante da região do pescoço, músculo-chave da região do pescoço.
certo? Eu tenho aqui, olha só, uma vista anterior dessa musculatura, eu tenho aqui o esternocleidomastoide. O próprio nome dele informa a origem e a inserção das suas fibras, né? Eu tenho aqui no osso externo, ou seja, no manúbrio do externo, eu tenho na clavícula, eu tenho no processo mastoide do osso temporal e também tenho na linha nucal do osso occipital, ou seja, eu tenho o esternocleido-occipitomastoide, certo? Um músculo importantíssimo, né? Vai delimitar aqui a região cervical e um trígono anterior e um trígono posterior, certo? Então, um músculo importante da região cervical. Eu consigo observar em relação, eu consigo identificar a contração dele na região cervical. Músculo esternocleidomastoide. Esse músculo, quando ele se contrair, ele vai realizar a flexão da cabeça para o mesmo lado e a rotação da face para o lado oposto, certo? Então, um músculo importantíssimo. Quando ele se contrai, eu realizo a flexão da cabeça para o mesmo lado da contração e viro a minha face para o lado oposto. É um músculo importante do ponto de vista do exame neurológico, já que esse músculo, assim como o trapézio, que vocês já devem ter estudado, eles são inervados pelo mesmo nervo, pelo nervo 11º par craniano, que é o nervo acessório. Então, lesões de nervo acessório vão comprometer a dinâmica da musculatura do esternocleidomastoide e também do músculo trapézio. Consequentemente, o paciente não vai conseguir fazer a flexão homolateral e a rotação contralateral da cabeça. E nessa outra imagem aqui, eu tenho os músculos supra e infraioides, ou seja, músculos que estão localizados inferiormente e músculos que estão localizados superiormente ao osso ióide, que é o osso-chave da região cervical. Eu tenho 4 músculos supra e 4 músculos infra, certo? Localizados aqui superiormente, né? Eu tenho o mais superficial deles aqui, localizados aqui na parte do assoalho da cavidade oral, eu tenho chamado músculo digástrico, né? Um músculo digástrico, um ventre anterior, eu tenho aqui um ventre posterior do músculo digástrico. Vai se rebater aqui um tendão intermediário localizado aqui próximo ao osso ióide, certo? Então, primeiro músculo supraioide, eu tenho o músculo digástrico, ok? Se eu retiro o músculo digástrico, eu vou encontrar um pouco mais profundo um outro músculo chamado músculo miloioide, certo? Um outro músculo supraioide, que não está bem representado nessa imagem aqui, a gente vai ver em uma outra imagem, é o músculo estiloioide, esse músculo aqui, ó. Músculo estiloioide, que vem lá do processo estiloide e vai até o osso ióide. E se eu realizar uma secção do músculo miloioide, eu vou encontrar um outro músculo profundo aqui, que é o músculo genioioide. Então, músculos supraioides, são 4 músculos. O digástrico, dividido em 2 ventres, um ventre anterior e um ventre posterior. Eu tenho o músculo estiloioide, eu tenho o músculo miloioide e eu tenho o músculo genioioide, né? Observem, né, que enquanto que o digástrico, a direção das fibras antero-posterior, eu tenho o miloioide, direção das fibras transversas, certo? Se eu retirar o miloioide, eu vou encontrar aqui na parte profunda o genioioide. Genioioide também a direção das fibras são antero-posteriores. Então são músculos supraioides, ou seja, músculos localizados superiormente ao osso ióide. E agora eu tenho músculos localizados inferiormente ao osso ióide. Aqui eu tenho a laringe, a cartilagem tireoide, certo? Uma das cartilagens da laringe. E eu tenho músculos que vão da região inferior até a cartilagem tireoide e músculos que vão da cartilagem tireoide até aqui o osso ióide. Ok? E existem músculos que vão passar superficialmente, não vão fazer conexão com a cartilagem tireoide, né? Então, um primeiro músculo infraioide que eu considero seria esse músculo aqui. Como é que eu chamo esse músculo aqui? Músculo omoioide. Por que omoioide? Porque vem da antiga omoplata, que hoje em dia a gente chama de escápula. Então, o omoioide ele possui um ventre inferior e um ventre superior, certo? Então, ele vem lá da escápula e vai até aqui o osso ióide. Se eu observar, né,
eu vou conseguir identificar um outro músculo que vem aqui do externo até o ocioide. Como é que eu chamo esse músculo? Músculo externo-ióide, certo? Retirando o músculo externo-ióide, eu tenho outros dois. Eu tenho um músculo que vai do externo até a cartilagem tireoide, ou seja, o músculo externo-tireoide, e um músculo que vai da cartilagem tireoide até o ocioide, ou seja, o músculo tiroióide, certo? Então, também eu tenho 4 músculos infra-ióides. Repetindo, músculo homoióide, seu ventre inferior e o ventre superior, o músculo externo-ióide, eu tenho o músculo externo-tireoide e o músculo tireoióide. Meu Deus do céu, qual que é a importância disso, Geraldo? Quando eu vou fazer uma traqueostomia ou uma cricotireoidostomia, vocês vão ver isso mais para frente, né? Eu não acerto esses músculos, né? Então, muitas vezes eu tenho que afastar esses músculos durante o procedimento, certo? Porém, esses músculos têm uma importância mais secundária, não são músculos principais da deglutição, são músculos mais anteriores, que eu já falei, né? Mas vão ter relação aqui com o ocioide. Então, se eu conseguir palpar aqui o ocioide, eu consigo observar que durante a deglutição, esse ocioide também se move, né? Então, são músculos aí acessórios da deglutição, localizados aqui na parte anterior, né? Na região intermediária da região cervical anterior, né? Então, eu tenho aqui uma vista lateral dessa musculatura. Eu vou encontrar aqui superiormente 2 músculos supraioides, né? O estiloioide, vindo aqui do processo estiloide, e o digástrico aqui, o ventre posterior. Então, o estiloioide, ele vem do processo estiloide, né? Existem outros músculos que vão vir daquela região também. Existe o estiloglosso e também o estilofaríngeo. São músculos, um deles é o músculo extrínseco da língua e o outro também é um músculo acessório da deglutição, que não tem tanta importância assim. E eu tenho aqui o digástrico, o ventre posterior. Ele vai vir lá de trás, lá da região occipital. Existe um sulco chamado sulco do ventre posterior do digástrico, né? Esse digástrico, ventre posterior, ele vai emitir um tendão intermediário que vai fazer conexão aqui com o ocioide, e a parte anterior do digástrico vai lá para a parte mais profunda da face interna da mandíbula. Então aqui eu tenho o músculo digástrico e aqui o músculo estiloioide. Aqui um pouco mais profundo, o miloioide, né? E aqui na parte do pescoço, parte mais inferior, inferiormente ao ocioide, eu tenho aqui o homoioide, eu tenho o externoioide e aqui o externotireoide e aqui o tireoioide, né? São os 4 músculos aqui infraioides, né? Então aqui observando novamente, os músculos infraioides e aqui os músculos supraioides. São, do ponto de vista clínico e cirúrgico da cabeça e do pescoço, são importantes. Ninguém vai conseguir ficar decorando isso agora, mas quando chegar lá na cirurgia, quando chegar no exame físico da cabeça e do pescoço, lembrar que isso existe. Então vai ficar muito mais fácil de você estudar isso por uma segunda vez. Eu já vi isso na anatomia, isso não é tão novidade para mim, certo? Músculos paravertebrais, né? Então, na região profunda do pescoço, eu tenho músculos longos, chamado músculo longo da cabeça, vem desde aqui da região mais interna da região occipital, certo? E eu tenho também músculo longo do pescoço, em contato aqui com os processos transversos das vértebras cervicais e também com inserção aqui no corpo das vértebras cervicais e torácicas anteriormente, né? Esses músculos não têm tanta importância assim, longo da cabeça, longo do pescoço, não tem tanta importância assim. Esses aqui são importantes. Então tem músculo escaleno anterior, músculo escaleno posterior e entre eles o músculo escaleno médio. Por que isso é importante? Esse músculo escaleno anterior, ele vai se inserir aonde? Aqui na primeira costela. Assim como o músculo escaleno médio, também vai se inserir aqui na primeira costela. O músculo escaleno posterior se insere aqui na segunda costela. Esses músculos escalenos são músculos acessórios da respiração. Assim como existem outros músculos, né, que vão ser responsáveis pela movimentação da escápula, peitoral menor também, certo? O músculo esternocleidomastoide também é um músculo acessório da respiração. Esses outros aqui são importantíssimos, porque eles sim vão levantar o gradil costal
permitindo um movimento de inspiração, certo? Então, quando eu tenho falência do diafragma, que é o músculo principal da respiração, eu vou recrutar esses músculos da região cervical. O paciente com falta de ar, com dispneia, eu olho para esse paciente, ele chega na emergência com falta de ar, eu observo, geralmente, se ele tem músculos acessórios da respiração recrutados. Esse paciente pode estar com uma dispneia grave, certo? Eu sei que esses músculos são acessórios, por quê? Porque eles vão se inserir na costela e vão, consequentemente, ser responsáveis por levantar o gradil costal, certo? Assim como o levantador da escápula vai ser responsável por levantar a escápula e também o esplênido da cabeça, que não tem tanta importância clínica assim. Mas esses escalenos são importantes. E uma outra coisa de importância, certo? Entre o músculo escaleno anterior, certo? E o músculo escaleno médio, né? E, consequentemente, também entre o escaleno anterior e o médio e o posterior vai estar logo aqui atrás, eu tenho um espaço, né? Esse espaço aqui, que eu chamo de espaço interescalênico. E esse espaço é importantíssimo, por quê? Eu tenho uma artéria subclávia, certo? Que vai atravessar esse espaço interescalênico, ou seja, essa artéria vai atravessar o músculo, o espaço entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, né? Vai atravessar, vai passar por cima da primeira costela e vai começar a ser chamada de artéria axilar. Ou seja, eu posso ter síndromes nessa região, chamada síndrome do espaço interescalênico. Se eu tenho uma compressão de alguma estrutura nesta região, eu vou comprometer a vascularização do membro superior. Isso a gente vai comentar numa outra aula. E também nesta região, nesse espaço interescalênico, eu vou ter a passagem do plexo braquial, ou seja, o conjunto de nervos que vão chegar no membro superior. Consequentemente, se eu tiver repercussões de compressão nesta região, um tumor que comprima a região, por exemplo, um linfonodo que comprima a região, certo? Uma costela acessória que vai comprimir a região, eu vou levar repercussões vasculares e nervosas para o membro superior. Ok? Terminando aqui nossa aula, só um detalhe que muitas vezes não tem tanta significância assim. Na região posterior do pescoço, eu tenho músculos profundos. E eu tenho entre esses músculos profundos um trígono, certo? Que eu chamo de trígono posterior ou trígono muscular profundo do pescoço. Também chamado trígono occipital ou trígono suboccipital em algumas literaturas. Ou seja, nesta região do pescoço, profundamente, lá na nuca, certo? Eu tenho dois músculos, né? Eu tenho o reto posterior menor, o reto posterior menor, e também tenho outros dois músculos, um oblíquo superior e um oblíquo inferior. Esse trígono, né, é formado pelo reto posterior maior, pelo oblíquo superior e pelo oblíquo inferior. Qual que é a importância desse trígono? Por esse trígono vai atravessar uma artéria importantíssima, que é a parte da artéria vertebral, ou seja, uma artéria que vem da subclávia, vai atravessar essa artéria vai atravessar esse trígono aqui, vai formar aqui a artéria vertebral e vai subir pelo forame magno. Então, é uma artéria importantíssima em relação à irrigação da cabeça. Então, lesões vasculares na região da cabeça por laceração de artéria vertebral, se eu quiser achar essa artéria rapidamente para fechar essa artéria e evitar uma hemorragia, eu acesso aqui o trígono posterior da região da cabeça, certo? Vou achar logo essa artéria e vou conseguir fechar essa artéria evitando a hemorragia, consequentemente vou salvar a vida do paciente. Então, do ponto de vista do médico generalista, não é tão importante assim, mas importante para cirurgia de cabeça e pescoço e para neurocirurgia. Então, uma região onde eu tenho a passagem aqui da artéria vertebral, certo? Delimitada aqui por um trígono, né? Entre o reto posterior maior, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. E aqui só demonstrando uma imagem de um torcicolo, certo? O torcicolo, geralmente, ele possui duas origens. Ele pode ser congênito, a criança já nasce com um torcicolo, por algum traumatismo no mecanismo do parto, por exemplo, trações em relação à apresentação cefálica
podem levar ao traumatismo na região do esternocleidomastoide, certo? Pode ter um tumor congênito dentro das fibras musculares do esternocleidomastoide e a criança vai apresentar alteração com dificuldade, certo? Para fazer a flexão para o mesmo lado e a rotação para o lado oposto, certo? É uma postura típica da cabeça de uma criança com um torcicolo. E nós temos torcicolos porque estresse, principalmente. Eu tenho que estudar para a prova de anatomia, eu tenho que decorar todos os músculos do corpo humano, senão o tirado vai me dar 0 na prova, certo? Desenvolve um estresse absurdo e vai dormir tranquilo, certo? Sonha com a matéria e acorda com torcicolo, certo? Aí, oh, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vai palpar o esternocleidomastoide, está tenso, certo? Está doloroso. O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que fazer fisioterapia, muitas vezes eu tenho que fazer intervenções medicamentosas, posso passar um relaxante muscular, um anti-inflamatório, muitas vezes também eu posso fazer acupuntura na região. Num caso extremo, eu, por exemplo, tinha um colega meu de turma que ele tinha torcicolo praticamente quase de 15 em 15 dias, né? E muitas vezes ele tinha um torcicolo que era um absurdo, o cara não conseguia nem respirar direito, certo? E muitas vezes ele teve que fazer bloqueio anestésico, então teve que fazer bloqueio na região dos nervos, que vão chegar na região cervical, que vão levar uma certa anestesia na região. Para eu fazer o bloqueio, eu faço o bloqueio na parte posterior do esternocleidomastoide, já que essa região aqui é chamado ponto nervoso do pescoço. Então, o plexo cervical, certo, vai atravessar o esternocleidomastoide na sua face posterior. Gente, resumo da aula de músculos da cabeça e pescoço. É uma aula bastante complexa, certo? Não vamos ficar tentando decorar tudo que eu falei, que vocês vão ficar malucos, vão acordar com torcicolo, certo? Importante saber que esses músculos existem, certo? Isso vai ser trabalhado de forma mais vagarosa em outros tópicos da anatomia. Então, provavelmente vocês vão ter uma aula, talvez comigo, no terceiro período, sobre topografia do pescoço, certo? A gente vai repetir esses termos e na neurologia e na neuroanatomia também a gente vai repetir alguns músculos importantes do ponto de vista do exame físico neurológico. Ok? Grande abraço, até a próxima aula.